Olá, tudo em paz? Espero que sim, né? Seja muito bem-vindo, eu sou o Rod Katsumata e hoje quero compartilhar com vocês aqui um princípio muito importante, um princípio que vai fazer toda a diferença na sua vida, né? E que se você aplicar, vai te ajudar muito para você conseguir seus objetivos, seu sucesso e prevenir uma série de dores de cabeça, beleza? E esse princípio, você pode encontrar ele em Provérbios 9:10, que fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A proposta aqui é realmente trazer o conceito de uma maneira mais ampla, né, para que a gente possa usar no nosso dia a dia e extrair os conhecimentos que já estão ali nas Sagradas Escrituras, beleza? Então, qual que é o princípio aqui atrás desse versículo tão poderoso, né? É a ideia de que o temor, né, o medo, é o princípio da sabedoria, beleza? E é interessante, né, aqui vai falar que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que quer dizer com isso? Sei que muitas pessoas não gostam, né, alguns vão mexer na cadeira quando eu falar isso, só que aqui está falando abertamente que ter medo de Deus é o princípio da sabedoria. Aí você pode falar assim, mas a Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo, né? Enfim, e como é que fica isso, né? A Bíblia vai falar assim, não temos, né? Várias vezes na passagem dos livros, né? Vai falar para a gente não ter medo. E como que eu vou falar? Você me fala que o ter medo de Deus vai me ajudar, é o princípio da sabedoria. Beleza? Então, me escuta aqui que eu vou te explicar como que isso funciona e eu acredito que vai trazer mais amplitude para esse entendimento. Beleza? Quando a gente fala de Deus, né, nós temos que lembrar do caráter de Deus, das qualidades de Deus. E dos atributos de Deus nós temos, né, a questão da justiça e a questão da bondade, beleza? São atributos que não se anulam. Ele é justo e ele é bom, ok? As duas coisas acontecem ali na perfeita harmonia dele, beleza? Mas o que eu quero dizer com essa questão de ter medo dele? Trazendo por uma coisa mais próxima de nós, uma imagem mais próxima de nós, né? Vamos pensar aqui nos nossos pais, né? Eu já estou com um pouco mais dos meus 40, né? Mas, dependente da idade que você está vendo esse vídeo aqui, quando você pensa nos seus pais ou na figura de pai e mãe que você teve, que te criou ali, vamos pensar quantas vezes você deixou de fazer algo, né, que você tinha aquele desejo, né, que você entendia que seria interessante para você por algum motivo, e você deixou de fazer, não por amor à pessoa, né, do seu pai ou da sua mãe, e sim pelo medo, né, do seu pai e da sua mãe. Eu mesmo já ouvi várias pessoas falando, né? Os pais falavam assim: se você brigar na rua e apanhar na rua, vai apanhar em casa também. Então, como a pessoa pensava assim, bom, se eu começar uma briga e eu não conseguir, né, bater nessa pessoa, eu vou apanhar duas vezes. Vou apanhar da pessoa, do estranho na rua, né, de quem eu começar, colega de escola, enfim, né? E ainda vou apanhar do meu pai. Porque a pessoa não queria apanhar do pai, né? Pela ameaça de apanhar novamente, ela não entrava numa confusão. Agora, vamos usando isso aqui de referência, né? Entrar em confusão, entrar em brigas, isso é bom ou ruim para a sua vida, né? Então, esse princípio de temor, esse princípio de medo, né, de apanhar do pai, né, de ter uma segunda correção ali, preveniu o primeiro problema e já seria a briga com outra pessoa, não é verdade? Então, o medo dessa pessoa, né, de ter uma nova correção, de ter uma nova agressão, deu sabedoria a ela, né? Ela foi constrangida. E isso é muito interessante porque, se a gente for pensar, a Bíblia vai falar e deixa bem evidente sobre o amor de Deus por nós, etc. e tal. Só que também fala que ele é justo e que ele corrige como um pai que ama. Então, muitas vezes, pensando em evitar a correção, a gente deixa de fazer algo, né? E quando a gente pensa na questão do temor do Senhor ao princípio da sabedoria, eu estava refletindo sobre isso, me veio duas situações. Uma é essa, que é da correção, porque nós passaremos pela correção de tudo aquilo que a gente faz errado, beleza? Assim é tratado o nosso caráter, então haverá um tratamento, né, para que você possa melhorar nessa questão do seu caráter e tudo mais. Só que também nós temos que pensar para a questão do temor do Senhor, né, na questão do temer o afastamento do relacionamento, né? Então, existe a questão da correção, né, que é desagradável. Quando a gente pensa, humanamente falando, nossos pais, né, muitos pais corrigem, ou já corrigiram fisicamente os filhos, né? E, só que existe a outra coisa que é o afastamento, né?
E aí, quando a gente imagina que a nossa ação, a nossa decisão, a nossa escolha pode entristecer o coração de quem a gente ama, né? Então, a Bíblia vai falar para não entristecer o Espírito Santo, tá? A Bíblia fala, né, para a gente se aproximar de Deus, ele se aproxima de nós. Agora, se não tem nada que pode ficar entre o amor de Deus por nós, existem coisas que podem ficar entre o nosso amor e Deus. E aí, quando a gente vai fazendo coisas erradas, que nós sabemos que são coisas erradas, nós nos afastamos, né? E aí vai esfriando o nosso relacionamento. Então, pensando nesse relacionamento que a gente quer desenvolver, pensando nesse relacionamento que a gente quer preservar, isso previne, esse medo de afastar, né? Previne que eu faça ou decida ou escolha alguma coisa que eu sei que não é o melhor para mim. Trazendo isso, né, para o nosso, vamos colocar assim, né, nosso mundo material, né, quantos relacionamentos, né, esposa, marido, irmãos, irmãs, né, amigos e amigas, se a gente tivesse um pouco mais de temor, né, buscando preservar esse relacionamento, né, quais escolhas nós faríamos diferentes? Né? Então, o medo, né, esse medo muitas vezes vai constranger. Eu estava pensando sobre isso e uma vez até conversei num grupo, né, entre irmãos e conversando sobre isso e tudo mais. A imagem que me veio foi de um paraquedas reserva. E é bem interessante, né? Eu nunca pulei de paraquedas, só vejo em filmes e tudo mais, acho fantástico, né? E o que eu sei, o conhecimento que eu tenho, é que tem um paraquedas principal e que se tudo der errado, né, ainda há uma esperança, que é o paraquedas reserva. Ele é menor, ele é justamente por um caso de uma necessidade. Então, assim, é o último recurso que a pessoa tem, né, antes de cair ali para o destino dela e, né, provavelmente ali uma fatalidade. Então, abre-se o grande, né, e conta-se, espera que ele seja o suficiente, dê autonomia suficiente para a pessoa fazer o que precisa ser feito. E se por algum motivo der errado, se por algum motivo ele não conseguir, né, dar conta do recado, então abre-se o reserva, né? O reserva é aquele paraquedas que você tem e não quer usar. Só que é melhor ter ele do que não ter nenhum, entende? Então ele está lá para caso você precise, mas você não quer usar. E dando errado, ele vai estar lá para te dar mais uma chance. Vamos colocar assim, né? Então, nós temos o amor que nós temos pelos nossos relacionamentos, nós temos o amor que nós temos a Deus, né? Nós temos o apreço pelas pessoas ao nosso redor. Agora, quando isso falhar, né, quando não for suficientemente grande, né, ou evidente para nos constranger, a perda, a dor, ela vai cumprir essa função. E aí que entra o paraquedas reserva, é aí que vai entrar o temor. Entende? Faz sentido isso? Então, eu posso não estar naquele momento super apaixonado e cheio de amor pela minha esposa, mas o temor que eu tenho de que isso pode estragar o meu relacionamento com ela, que isso pode afetar a minha família, que isso pode afetar o meu casamento, né? Isso às vezes vai ser o freio que eu preciso para tomar a decisão certa. Faz sentido para você? Então, o temor é o princípio da sabedoria, né? O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então, como que eu posso usar também esse temor, esse medo, beleza? Para me ajudar, né? Muitas vezes a gente pensa que o medo é uma coisa, em essência, ruim, beleza? Só que vamos pensar que o medo ele tem uma função, né? Que é uma questão de proteção, de guardar, né? Ele foca muito na possibilidade da perda. Então, se eu tenho medo de perder o meu emprego, né, eu vou agir de uma medida, eu vou atuar com uma certa performance. Se eu sou muito confiante, eu fico confiante até ao ponto de ser muito relaxado, né, eu posso ter uma outra atitude que não é saudável, de descaso, e aí ser surpreendido, né, sendo cortado ali, no eventual downsize ali da empresa, né? Então, às vezes, a falta de temor pelo meu emprego, essa me gera uma acomodação que resulta, né, no fim do contrato. Quando eu tenho essa preocupação, né, que a minha vaga não está 100% garantida, que eu tenho ali que dar resultados, né, isso pode fazer com que eu atue melhor na minha performance. Mas vamos entender que existe uma medida que é saudável, né, e aí gera uma certa prudência, beleza?
existe uma medida que já não é saudável, né? Que já começa a criar uma série de problemas, beleza? Então, dentro do que é saudável, o medo ele dá aquela mensagem de cuidado, preservação, né? Um alerta de ameaça. Se você não fizer isso, né, isso pode acontecer. E eu usei disso, né, de uma certa referência em relação a isso para resolver um problema, né? Esse computador que eu estou usando aqui para estar fazendo essa gravação, eles estavam com um sistema operacional muito lento e travava constantemente, era muito frustrante usar, né, o computador. E por muito tempo eu procrastinei. Acho que eu tinha feito uma, né, revisão nele a última vez, uns 4 anos atrás, algo em torno disso. E ele precisava, né, passar por aquela limpeza toda. E a melhor forma seria a formatação. E eu adiei essa decisão o quanto eu pude. Por quê? Porque eu tinha medo. Medo de perder arquivos, medo de perder senha de sites, medo de perder alguma informação que eu não conseguiria recuperar depois. Então, o medo ele foi atuando de maneira que foi prorrogando essa decisão, tanto que deu, até que realmente ficou insuportável. E aí eu comecei a me questionar, eu estou procrastinando isso. Por quê? Porque eu tenho medo disso. Então, o que que eu posso fazer? Considerando essas informações, quais são as ações que eu posso tomar para que isso não venha a concretizar como um problema? Tá? Então, quais são as ações? E ali eu fui relacionando. Eu tenho medo de perder senha. Então, quais senhas? Todas as senhas? Tem senhas demais. Vários sites. Todos os sites são importantes? Não. Então, quais sites são importantes? O que que eu preciso fazer? Ah, tenho medo de perder meu histórico, né? Os favoritos. Então, qual que é o recurso que eu posso fazer? Salvar os favoritos. Eu tenho medo de perder essas pastas. O que que eu posso fazer? Fazer um backup. E assim eu fui relacionando do que eu tinha medo, né? Quais que eram as coisas que poderiam trazer algum aborrecimento, né? Alguma perda para mim, né? O que que eu queria preservar, que de fato era importante. Fiz a relação e aí eu agi da maneira preventiva, né, atuando em cada ponto da minha lista. Então, pensando aqui na questão do temor, o que que você pode fazer, né? Lista aquilo que você tem receio, lista aquilo que te gera uma insegurança, aquilo que você gostaria de estar evitando, né, prevenindo. E ali usa aquilo ali para você tomar a ação correspondente. Então, eu tenho medo que se eu for participar de uma entrevista de emprego, as pessoas não vão me contratar, porque eu vou gaguejar na hora da entrevista, porque eu não vou saber dar uma resposta. Então, se você já tem ciência disso, de antemão, o que que você pode fazer nesse sentido? Como que você pode fazer? Quais são as ações, recursos, técnicas que você pode aprender para ficar mais relaxado na hora da entrevista? Como que você pode mudar a sua mentalidade? Normalmente, né, não estava programado, mas vou dar uma dica extra aqui, caso você esteja procurando um emprego e entrevista, é uma coisa que acontece muito, é a mentalidade de escassez. A pessoa fala assim, eu preciso desse emprego, né? É o bote salva-vidas da pessoa, né? Me contrata, pelo amor de Deus, eu tenho contas para pagar. E aí a pessoa fica realmente desesperada naquela questão ali do emprego. Ela coloca toda a esperança dela numa entrevista. Então, para você poder fazer uma mudança de chave ali que vai te ajudar comece a mandar seu currículo para vários lugares e faça, né, a marcação de 10, 15, 20 entrevistas de emprego. Porque, primeiro, aí você vai se colocar na posição de poder escolher, beleza? Ao invés de você ir lá como candidato, né, implorando por uma vaga, por uma oportunidade, você vai lá como uma pessoa fazendo uma pesquisa para ver se eles são bons o suficientes para contratarem você. Entende? Então é você que escolhe se você quer trabalhar naquele lugar. Então você vai lá e você muda de cadeira, vamos colocar assim, né? O entrevistador, ele quer saber seus atributos, experiências e qualificação, e você vai ficar mais relaxado. Não, beleza, qual que é a sua oferta, né? Mas e o que vocês têm para oferecer? Entende? Então, uma forma disso é se colocar numa posição onde você não depende exclusivamente daquela oportunidade e que você entende que você pode criar oportunidades, que você pode criar, você tem opções. Faz sentido para você? E aí você sai desse lugar de medo, medo de perder, e você coloca uma mentalidade ali de mais abundância, de recursos. É uma forma diferente de pensar, beleza? Então, como você pode aplicar esse princípio nos seus relacionamentos? No sentido vertical, na sua relação com Deus, é pensando qual que é a repercussão das consequências da sua decisão, da sua ação, né? Isso pode gerar uma correção, né? E ali permitir que esse constrangimento, esse temor, previna de você cair nesse erro, né? Cair nessa cilada
internamente você sabe ali que não é o melhor, né? Então, para você evitar esse período de correção, beleza? Você usa desse temor ali como um freio mesmo, né? Para estar te parando, como eu já falei no caso do paraquedas reserva. Outra coisa é a questão do temor do afastamento do relacionamento, beleza? Se você está vendo esse vídeo aqui, eu parto do princípio que você, né, é cristão, que você quer desenvolver seu relacionamento com Deus, né? Ou se você ainda não está nesse caminho, é algo que está te constrangendo no seu coração, você quer realmente que isso cresça em você. Então, para que você não crie barreiras, né, um distanciamento, né, pensando que você não quer perder esse relacionamento, deixar ele esfriar, né, como que esse temor pode constranger para que você faça aquilo que é correto. E no sentido horizontal, né, do seu relacionamento com as pessoas aqui, beleza? É aplicar na mesma medida, né? É, se eu faço algo que eu sei que vai prejudicar o meu relacionamento, isso vai passar por um período de correção. Então, perda de confiança, tem que restabelecer a confiança, né? Isso gera um esfriamento do relacionamento também, então você tem que estar investindo ali de novo, para estar aquecendo, para deixar as coisas, né? Para deixar pelo menos como estava antes, depois até pode ficar melhor, mas há aquele período, né? E muitas vezes pode custar o relacionamento, porque nem todo mundo vai conseguir perdoar, vai conseguir aceitar, né, os custos ali da decisão que você tomou. Então, isso pode colocar, assim, um fim ao seu relacionamento ali, é, casamento, namoro, amizades, parcerias de negócio, etc. e tal. Então, permita que esse temor, né, de uma maneira, como eu falei, de uma maneira saudável, ele constranja você para você tomar a decisão que você sabe que é a mais correta, beleza? E, como eu te falei também, ele pode ser usado para você sair da procrastinação, sair dessa inércia, né? Colocar as coisas para serem executadas quando você entende quais são os sinais, quais são as instruções que ele está te dando ali, né? Quais são as exigências. Então, você tem um projeto, você quer tirar algo, né, do campo dos sonhos, da imaginação, tornar aquilo projeto e executar. Então, se você não está agindo na busca dos seus sonhos, né, na busca da realização, provavelmente você está com medo, medo de algo. Então, eu quero falar em público, só que eu tenho medo que as pessoas vão rir de mim por causa do meu sotaque, por causa do meu traquejo. Então, sabendo disso, quais são as ações necessárias para viabilizar? Isso não vai impedir de eu fazer, isso vai me orientar para saber onde que eu vou colocar minha energia e meu foco, quais são as correções necessárias, quais são os preparos, os treinamentos necessários para que eu alcance aquele objetivo. Então, esse meu receio, ele vai me instruir, ele vai me guiar para alcançar o que eu quero. Quando muitas pessoas querem fazer a transição de carreira, por exemplo, saírem da CLT para tentarem algo e empreender por conta própria. As pessoas têm medo porque sai de uma garantia de um trabalho ali de CLT para arriscar no mundo dos negócios. Então, quais são os requisitos, as garantias que você, né, exige de você mesmo para que você possa fazer essa transição de uma maneira mais segura? Ah, Rod, se eu tivesse X mil reais por mês durante 6 meses, durante 3 meses, se eu tivesse uma carteira de clientes com tantos clientes durante tanto o período X, né, eu ficaria mais seguro. Então, se você gostaria, se isso é um desejo, transforma isso em critérios objetivos, cumpra esses critérios, e aí você vai ter mais segurança para fazer essa transição. Entende o que eu estou falando aqui? É usar esse receio, esse temor, tá, para que você viabilize projetos e não parar por causa disso. Então, deixa isso te instruir, beleza? E mais uma coisa aqui que é importante, né, eu quero deixar claro aqui, é quando a Bíblia fala da questão do temor a Deus, é muito interessante, muito importante a gente lembrar que Deus ele nos instrui na palavra, ali na Bíblia, né, sobre os seus comandos, os mandamentos, suas ordenanças, né? Ele deixa objetivamente as instruções de uma maneira bem clara. E o temor a Deus é o princípio da sabedoria, por quê? Porque nós sabemos que nós podemos confiar no que ele fala, sabemos que ele nos orienta para aquilo que é o melhor, né? Então a Bíblia vai falar assim: não vos conformeis com esse mundo, mas renovai a vossa mente para que possais conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Só que a gente vive num mundo político, né? O mundo natural nosso, o relacionamento com as pessoas é um mundo político. E aí nós temos uma coisa chamada ética
né? Outra coisa chamada moral, beleza? Só que a ética e a moral, elas não estão acima da palavra de Deus, beleza? Elas não estão acima das orientações que ele deixa para nós. Então, sempre que houver um conflito, a gente tem que lembrar para quem que a gente vai estar prestando conta no final dos nossos dias. Quem que vai ser o justo juiz que vai julgar as nossas palavras, as nossas ações, a nossa missão, tá? E quem que a gente vai estar prestando conta no final de tudo ali, beleza? Lembrando que moral e ética é fácil de ser relativizado, depende da época, né, das situações, das circunstâncias, depende da cultura do país, ok? Então, eu lembro que há alguns anos atrás eu vi, né, que tem país que é aceito, beleza? Moralmente aceito crianças casarem com adultos, né? Não acontece no Brasil oficialmente, mas tem países que acontece oficialmente, né? Isso faz parte da tradição. Então, pode não ser ético e moral para nós, pode ser ético e moral para outra pessoa. Então, é bem relativo, dependendo da cultura, o que era ético e moral nos anos 70, agora já, né, tem uma outra interpretação. Apesar disso, né, apesar dessa relativização, apesar dessa mudança, né, dessa modernização de ética e cultura para atender finalidades humanas, né, nós temos a referência da Bíblia ali para nos orientar e realmente, né, mostrar qual que é o caminho que nós devemos seguir. Então, o temor a Deus, nesse sentido, é muito importante também, porque independente dessas coisas mudando, atualizando, né, enfim, adequando ali novas exigências, né, do momento, o nosso temor a Deus, beleza? O nosso medo, né, da correção dele e o medo de perder esse relacionamento, de gerar afastamento, ele, né, deve nos orientar para aquilo que é correto, para que a gente conheça a boa, perfeita e agradável vontade dele, beleza? Então, espero ter servido vocês com esse entendimento, né, buscando sempre estar agregando na vida de vocês. Continue estudando a Bíblia, né? Esse vídeo não substitui a sua vida íntima com Deus, né, a sua comunhão com outros irmãos, beleza? Continue em comunhão com outros ali, né? Compartilhe aqui o que você recebeu através desse vídeo. Fez sentido para você? Né? Tem alguma coisa que gostaria de perguntar, comentar? Fique à vontade, deixa aqui embaixo, tá bom? Eu espero muito de coração ter abençoado a sua vida aí, né? Até o próximo vídeo. Um abraço, valeu, tchau, tchau.